Roda o zap, Judazinho, com você, vai. Olá, Caio, olá a todos. Caio, primeiramente eu quero te agradecer pelo programa. Eu te assisto pelo YouTube, eu não tenho acesso ao canal, porque eu não moro no Brasil. Atualmente estou morando na Finlândia. E tem sido um alimento espiritual e intelectual muito grande pra mim. Acredito que não só pra mim, mas pra todas as pessoas que te assistem e entendem o que você fala. Caio, eu falo do amor de Jesus Cristo para as pessoas aqui. Na verdade, eu tô focada em falar para uma pessoa. E não é fácil, porque quando você fala Jesus Cristo, as pessoas já te olham como lá vem coisa enfadonha. Ou eles vinculam Jesus Cristo à religião. Eu tentei explicar para essa pessoa que Jesus Cristo e religião são coisas completamente antagônicas. E aí ele veio me dizer, todo religioso que eu conheço é burro. Eu falei, mas religioso burro é pleonasmo. Você não tem que confiar nesses líderes religiosos, porque eles são concubinos do diabo. Então você tem que separar. Jesus Cristo é completamente diferente disso. Ele não faz parte disso. Daí a última pergunta que ele me fez, na verdade é a minha pergunta hoje. Ele falou assim, como que você acredita em Jesus, sendo que não existe nenhum relato científico de que Jesus existiu? Então essa é a minha pergunta de hoje, cara. Eu preciso da sua ajuda para poder responder isso para essa pessoa, levando em conta que eu estou na Finlândia e que Jesus Cristo é um tabu aqui. Essa é a pergunta que ele me fez. Como não existe nenhum relato científico, nenhuma prova científica de que Jesus Cristo existiu. Obrigada, abração. Querida, religioso burro é pleonasmo. Religioso burro é pleonasmo. Vicioso total. Muito bom. Gostamos muito da sua frase. A segunda coisa, minha filha, é a seguinte. Procure aí, depois eu vou falar o que eu penso sobre você e a Finlândia, mas procure aí no Google, em algum lugar, bota aí Caio Fábio, filme, vídeo, entre aspas, que diferença faz? É um filminho do qual eu fiz parte, foi feito há uns 30 e tantos anos, eu creio. Você vai me ver bem novinho, talvez mais de 30 anos, talvez 35 anos, mais ou menos. Faz tempo. E é dentro de uma universidade. Sim. No meio da história vem essa coisa da historicidade de Jesus. E esse argumento da pseudocientificidade da comprovação histórica de Jesus. E aí esse filme lhe será extremamente esclarecedor. Você achou, tá aí, ó, Caio Fábio, que diferença faz? No YouTube, lá. No YouTube você vai achá-lo. Ele só deve digitar ter mais Caio ou Fábio menos filme. 1 hora de duração. Ele é cada vez mais relevante. A historinha é uma historinha gravada naquele tempo, com câmera de TV. Eu vi esse filme. Bonitinho. Os atores estão aí, são voluntários, fazendo filme para cumprir essa história até esse garoto aí me encontrar na universidade, no meio dos conflitos dele. Tem um professor que faz esse papel do cara finlandês que fica dizendo que é isso, como é que você pode crer nisso? Esse Caio Fábio é um manipulador, não sei o que e tal. Até que chega aquela hora do embate, do confronto, onde eu falo sobre o significado histórico da história e o que é possível ser científico e não ser científico do ponto de vista histórico. E se você fosse usar o critério da cientificidade, conforme a gente entende na história, praticamente quase nada do que a gente chama história seria, porque ficariam reduzidos aos escombros de algumas coisas. A história ficaria muito apequenada. O testemunho humano inteiro teria que ser supresso, fosse individual, fosse coletivo ou de qualquer outra natureza. A história foi feita pelo testemunhal humano.
As pedras entraram como argumento histórico recentemente. Dos ingleses para cá. Do interesse inglês em arqueologia, de 200 anos para cá, essa história de pedras começou a ser construída. A história antes era feita de testemunhos. Testemunhos em papel, em papiro, em manuscritos. Assim era feita, com a corroboração dos outros, dos demais, do coletivo social. E o que é maravilhoso é, por exemplo, quando você vai a Israel, uma das coisas que você aprende imediatamente é Mobral. É que aquela cientificidade israelense de estudo histórico, científico, arqueológico, paleontológico, que é uma das mais evoluídas da Terra, aquilo tudo é feito tendo como manuais 2 testemunhos humanos, infalíveis até aqui. A Bíblia e as antiguidades dos judeus escritas por Flávio Joséfo, que eu estou relendo agora, acho que pela 3ª vez na vida, ou 4ª. Flávio Joséfo tem essa Flávio importância. São os 2. O Joséfo praticamente não erra. E a Bíblia nunca. Eles dizem, a Bíblia está lá, a Bíblia dá os azimutes, dá as referências, a topografia, conta a história, descreve tudo das minúcias, até o pottery que eles vão achar, o tipo de pote, o tipo de... qual era a época, qual era a idade. É uma viagem que vem quase que da pedra, mas vem do bronze para frente com uma nitidez enorme descrita na Bíblia. E em Joséfos, ele fez a mesma coisa com a Bíblia e do período dos romanos para frente, onde ele era contemporâneo, ele foi de uma meticulosidade extraordinária. Então eles vão com as 2 ferramentas cavando. Isso é que se chama de história científica. Mas a história científica que encontra na paleontologia, na arqueologia, a comprovação de algo, teve a emulação da procura com a exatidão do achado nas mãos de 2 testemunhos humanos. Então, começa daí. A segunda coisa, filha, se eu morasse na Finlândia, eu não falaria de Jesus Cristo e muito menos de Jesus Cristo. Jesus tem que ter no mínimo uma vírgula para a gente dizer o Cristo, porque senão é falar de Jesus Messias. É um negócio meio esquisito. Para um mundo pós-moderno, com anos, 2 milênios de desgaste da cristandade, deturpando Jesus, arruinando Jesus, aniquilando Jesus, endiabrando Jesus. Tudo que ele tem é esse acumulado histórico. Jesus realmente não existe para ele. Existe a Igreja Católica, existe a Igreja Protestante, que são as prevalentes na Europa. Na Finlândia, você vai encontrar um mundo extremamente pós-cristão, não só pós-moderno, mas pós-cristão. Um mundo cansado de religião, e Jesus é apenas um ícone religioso, patético. Então, se eu morasse na Finlândia, eu citaria Jesus sem dizer quem era. Eu ia, como eu faço quando eu estou em qualquer outro lugar, eu estou entre árabes fanáticos, eles começam a se apaixonar pelo que Jesus disse sem saber. Eu almoço, janto, saio, e o cara me faz uma pergunta, eu cito Jesus, mas Jesus e eu somos um só. Sem atribuir. Não, eu sou em Cristo, Cristo é em mim. Eu não preciso ficar fazendo coachings de Jesus. Sim. Jesus me disse, as minhas palavras são tuas. Fala, Caio. É tudo teu. Eu sou Jesus, eu não tenho que falar de Jesus. Eu sou Jesus no mundo. Jesus queria que cada um de nós, discípulos, se tornássemos como Ele. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É para ser como Ele na vida. É para amar como Ele, tratar como Ele, acolher como Ele, ser sincero como Ele, ser sábio como Ele, agir como Ele. Com a minha cara, com a minha relatividade, com o meu nível de compreensão, mas buscando ser como Ele. Então, se eu morasse na Finlândia, por exemplo, e alguém me fizesse uma pergunta, eu responderia com um princípio de Jesus, sem dizer que é de Jesus, do Evangelho, que é nada. As pessoas começam a dizer, uau, pô, que coisa legal, nunca tinha pensado nisso. Sim, cara. Árabe, às vezes, dentro de mesquita. Quantas vezes eu sentado lá, já foi todo mundo embora.
ou nas ocasiões em que eu vou sozinho. Aí tem ali um cara, começa a conversar comigo. Você gosta de vir orar? Eu digo, gosto muito de oração. Você ora 5 vezes ao dia? Eu digo, não, eu estou orando todo dia, o dia inteiro. O dia inteiro, assim. É um oro perpétuo? 5 vezes é pouco, eu estou orando sem cessar. Me explica como é isso. Me explica como é orar sem cessar. Eu não falo em Jesus, não falo em nada, eu falo de espiritualidade. Aí o cara vai dizer, que coisa linda, que coisa boa. Aí ele diz, sabe, eu tô com uma raiva do meu irmão que me fez isso. Eu digo, não faça isso não. Perdoe seu irmão. Esse ódio vai fazer isso com você. Eu não falo de Deus nem de Jesus em nenhum momento. Daqui a pouco o cara tá chorando. Daqui a pouco o cara diz, pede a Deus por mim. No fim de tudo o cara diz, escuta, no que mesmo que você crê? Eu falei, isso não é importante. O que eu creio me faz ser assim como você viu. Isso é importante. Não é no que eu creio, é em quem eu sou, por causa do que eu creio. Isso é que é importante. Porque se o que eu cresce não fizesse isso em mim, o que eu cresce não teria importância nenhuma. Passa a ter importância quando eu viro o que eu creio. Aí eu não preciso falar de nada, eu sou a mensagem. Na Finlândia, na Europa pós-moderna, logo nos Estados Unidos da América, nos altos círculos já, por exemplo, do Brasil, há lugares onde simplesmente eu faço exatamente o que eu estou fazendo aqui. Falo do Evangelho o tempo todo sem o pessoal notar. Porque eu meto o Evangelho nas minhas construções, nas minhas verbalizações, nas minhas ilustrações, nas minhas brincadeiras, nas minhas parábolas. É Evangelho o tempo todo. O cara fica, não sabe nem por que está gostando tanto do que está gostando. Está se apaixonando por Jesus sem saber. Até que chega o dia em que eu o mostro. Ou ele mesmo desconfia e diz, escuta. Rapaz, isso é a cara de Jesus. Eu digo, mas de onde seria? Da religião é que não é. Aí eu já vou descendo o cacete na desconstrução da religião depois que ele chegou em Jesus. E ele tem que chegar em Jesus sem ouvir nada. Só percebendo tudo. Emanando de você. Então, minha filha querida, aprenda isso. Entre também no meu site, no caifab.net. Anote aí, caifab.net. Escreva lá. Hoje mesmo eu publiquei ontem aqui no meu Face um texto do caifab.net que dizia o seguinte: os religiosos pensam que Jesus não sabe falar de Jesus. Que é um texto que eu escrevi há muitos anos, tá lá no meu site, caifab.net. Eu no Face, foi no de ontem, já tá lá embaixo. Eu publico muito, aí baixa logo. Mas tá lá, no caifab.net, pode procurar. Jesus não sabe falar de Jesus. Eu aprendi uma maneira nova de fazer pesquisa do meu site melhor do que no meu site, porque o meu site vai ter que ficar melhor do que o Google dentro do meu site. Porque por enquanto o Google fora do meu site é melhor do que a pesquisa do meu site. Para pegar dentro do seu site. Dentro do meu site. Aprendi a seguinte fórmula. Anote aí, escreva, Judá. Você escreve no Google, você escreve site, 2 pontos, só caiofabio.net, sem www.caiofabio.net, aí dá um espacinho e pode escrever a frase que você quer, não só uma palavra. Ele é melhor do que o meu site. Te deixa na cara do gol, assim na hora. Mas se Google faz um teste aí, Judá. Escreve site, 2 pontos, caiofabio.net, um espaço e bote, por exemplo, Jesus não sabe falar de Jesus. Você vai cair na cara dele, na marca do pênalti. Faça você, minha filha finlandesa, e todos os demais, usem esse sistema. Vá lá e escreva, falar de Jesus, evangelizar, anunciar, clamar, essas palavras, ajudar. Site, 2 pontos. 2 pontos, coladinho, 2 pontos, caifab.net, rápido, judazíssimo, net, espaço. Agora escreva... Jesus não sabe falar de Jesus. Isso, agora vai. Jesus não sabe falar de Jesus. Pensam os religiosos, chegou na cara.
Aperta aí, pronto, caiu dentro. Caião, tá bom demais agora. Não, maravilha, meu site Isso. tá lindo. Ô, Caio, seu site agora tem um Google só pra ele. Parceria. Só pra ele. Eu não podia estar mais feliz, o Google. Eu tô parceiro do Google. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa. Acha tudo. E Meu achado site o Caifá aparece sofreu no um Google. upgrade pra mim de ontem pra cá, maravilhoso. Meu Deus do céu, a economia que Foi o Google tá Marcelo fazendo. Cunha que me ensinou isso. Ele falou, não é só no seu não. É qualquer site pode fazer isso, que é muito melhor do que ir na procura interna. Porque esses caras não gastaram milhões e bilhões de dólares para ter uma porcariazinha de achar coisas, esses né? caras não estão brincando. Não, eles estão fazendo muito melhor do que eu. Nasdaq, fala. Porque os filhos da Google são muito mais rápidos na presente geração do que os filhos do caifado.net. Esses filhos da Google. Que é uma frase de Jesus. Beijinho pra você, minha aí, filha. Caião. A gente tá aqui todo dia. Continua com a gente. Venha se aquecer no Papo de Graça. Deus te abençoe. Vem IVTV. O canal é você.